Então, se você está com a gente pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é André, sou pastor da igreja. E é um privilégio para nós ter você aqui com a gente. Que bom que você veio nessa noite fria para ser aquecido aqui na presença de Deus e aprender mais da palavra de Deus também. Nós estamos no começo ainda de um estudo do Evangelho de João, um dos livros mais importantes da Bíblia, que nos ensina a respeito de Jesus. Nós estamos na 5ª semana, estamos no 2º capítulo desse livro. Se você perdeu alguma mensagem, ou futuramente, se você perdeu alguma mensagem, você quiser ir lá olhar, você pode entrar no nosso canal do YouTube, só colocar lá no YouTube, entra lá na barra de buscas, coloca Primeira Igreja Batista da Ilha, vai aparecer o nosso canal, e lá nós postamos as mensagens todos os domingos. Se você foi abençoado por alguma coisa, Deus falou no teu coração, você quer compartilhar com alguém lá do outro lado do mundo, pode mandar lá pelo canal do YouTube mesmo, um link para um amigo, alguém que você queira compartilhar aquilo que você ouviu e Deus usou na tua vida aqui. Mostra sua mão, erga sua mão se você já assistiu O Chefe Secreto. É um negócio que aparece no Fantástico, onde o patrão se esconde e vai lá no meio da empresa. Quem já assistiu, erga a mão. Chefe Secreto, parece que é um bloco do Fantástico, é isso? Eu não sei porque quando eu chego em casa o Fantástico já acabou. Então eu acho que faz uns 10 anos que eu não assisto Fantástico, porque eu estou aqui na igreja. Mas diz que aparece num bloco nesse Chefe Secreto, tem alguns outros programas em outros canais também com outros nomes, mas a ideia é a mesma. Um patrão, um dono de uma empresa, ele se disfarça como um trabalhador, um empregado comum, e ele se infiltra na sua própria empresa, que ele é dono e é chefe, para ver como é que está o andamento das coisas lá no chão da fábrica. Ele sai do seu escritório, daquele lugar exaltado dele, e ele vai lá para o chão da fábrica para ver o que está acontecendo ali. E ele faz isso sem ninguém saber quem ele é, a princípio. Depois ele se revela, Depois ele fala para alguns empregados, ele puxa a orelha de um, ele elogia outro, e a gente gosta de assistir essas coisas, porque o patrão, na realidade, está vendo o que realmente está acontecendo lá embaixo. É uma coisa que tem divertido a gente poder assistir. No texto que nós vamos ver hoje, é exatamente isso que acontece. No texto de João. Jesus, que nós já aprendemos, é Deus, Ele é a palavra de Deus encarnada, Ele vai até o templo. O templo era o lugar dedicado a Deus, lá em Jerusalém. O templo era o lugar da habitação de Deus, e Ele, sendo Deus, vai até o lugar que foi dedicado para Deus, que foi criado para Deus, e Ele vai lá de uma forma comum, ele se disfarça como um homem comum. Nós vimos no capítulo 1 que ele se encarnou, se tornou carne e habitou entre nós. Ele vem, se encarna como um ser humano, e encarnado como ser humano ele entra no templo, mas ele é Deus, e ele vai lá disfarçado, e algumas pessoas não sabem que quem entrou não é só um homem Jesus, mas esse homem Jesus é muito mais do que homem, ele é o chefe em secreto que está no nosso meio, e ele vai ver como é que estão as coisas no templo, que é o espaço dele, criado para ele e dado por ele. E como acontece muitas vezes no chefe secreto, Jesus descobre que algumas coisas lá no chão da fábrica não estavam como deveriam estar. Ele vem para visitar, ele ouve algumas coisas, ele vê algumas coisas e ele descobre, não era para estar assim, tem algumas coisas fora do lugar, fora de acordo, e tem alguns ajustes que precisam acontecer. Ele não encontra ali o que ele esperava. O nosso texto é João capítulo 2, versículos 13 a 25. Se você tem uma Bíblia contigo, abra lá comigo. Evangelho de João capítulo 2, versículos 13 a 25. Se você não tem uma Bíblia, vai aparecer no telão. Se você não sabe disso, tem aplicativos maravilhosos, você pode baixar no seu smartphone, que tem várias Bíblias gratuitas, se você precisar de informação sobre isso. Pergunta para o vizinho do lado, ou você pode falar comigo depois, você pode ter a Bíblia no teu celular também. Evangelho de João capítulo 2, versículos 13 a 25, diz assim: Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, ele viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, ele disse: tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Versículo 17. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela sua casa me consumirá.
Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Versículo 19. Jesus lhes respondeu: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado. O Senhor vai levantar ele em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. 22. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram no seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. 25. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Versículo 13, a história começa contando que Jesus foi para Jerusalém para a festa da Páscoa. A festa da Páscoa era uma das grandes celebrações que aconteciam anualmente em Jerusalém e era uma expectativa de que todo homem, todo judeu, todo seguidor das coisas de Deus se deslocasse até Jerusalém para essa festa. Se você estivesse ali perto, a ideia era ir todo ano. Se você morasse muito distante, que você viesse pelo menos uma vez, ou que você viesse sempre que possível para Jerusalém, para adorar a Deus no templo, para apresentar para Ele ali sacrifícios naquele espaço reservado para adoração e conhecimento de Deus. A Páscoa era uma festa que celebrava a libertação do povo de Deus lá da escravatura do Egito, lá no livro de Êxodo, lá no começo, lembra dessa celebração? A primeira Páscoa foi celebrada e eles paravam para lembrar que Deus um dia os libertou, para adorar a Deus e ali oferecer sacrifícios para Ele. Era uma festa muito grande. Então, quero que você imagine Jerusalém lotada, abarrotada, sem espaço, sem lugar. Muita gente vindo de longe, talvez algumas línguas diferentes sendo faladas, costumes diferentes, pessoas de tudo quanto é lugar do mundo vindo para Jerusalém para ali adorar a Deus. Tem um historiador chamado Joséfo. Joséfo não era seguidor de Jesus, ele era simplesmente um historiador que morava em Israel na época em que Jesus viveu. E os escritos dele são muito interessantes porque ele dá alguns detalhes como historiador sobre algumas coisas que aconteciam na época de Jesus, que não estão na Bíblia, mas que como historiador ele relata. E ele relata que na festa da Páscoa era comum ter em Jerusalém aproximadamente 3 milhões de pessoas. É muita gente. Então a cidade enchia de gente e era alguns dias de celebração e sacrifícios sendo apresentados e pessoas vindo de tudo quanto é lugar do templo. Então você precisa imaginar Jerusalém cheia, abarrotada. E no versículo 14 diz que no pátio do templo, Jesus, que também veio para essa festa, ele viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Para essa festa poder funcionar, tinha todo um aparato ali ao redor do templo, tinha toda uma preparação para essa festa, para receber todas essas pessoas e permitir esses sacrifícios no templo. Por exemplo, a lei dizia que todos que vinham, todo homem que vinha se apresentar, deveria trazer consigo um boi, uma ovelha ou pombas para apresentar ali a Deus, dependendo da oferta que ele estava oferecendo e da sua capacidade financeira, ou boi, ou ovelha, ou pomba. Ou você trazia a jurema, lá de onde você veio, alguns vinham de longe, tinha que pegar barco para chegar lá, outros caminhavam vários dias, ou você trazia a jurema no cabresto, até Jerusalém, ou você trazia o dinheiro, que é muito mais fácil de transportar, e comprava a jurema lá. Né? Como é muito mais fácil transportar uma sacolinha de dinheiro do que um boi, uma ovelha ou pombos, havia ali um aparato para você vir com dinheiro, comprar ali o seu sacrifício e poder oferecer a Deus. Era muito mais fácil fazer dessa forma. Então vendiam-se animais ali, centenas, talvez milhares, nós não sabemos, de animais, num aparato todo preparado para essa grande festa e as milhões de pessoas que estariam ali. Tinha uma outra questão também. Naquela época tinha um imposto no templo que se pagava. Além das ofertas e dos dízimos que eram pagos, também era pago um imposto para o uso do templo. E esse imposto ele tinha que ser pago em moeda local.
Então você que vinha de longe, você que vinha de outros países naquela época, mas era judeu e vinha para adorar, você vinha com dinheiro lá do seu país, lá do seu reinado, e você vinha com esse dinheiro e não podia dar o imposto com esse dinheiro. Você tinha que trocar esse dinheiro para moeda local, para poder ofertar no templo. Então tinha ali cambistas, pessoas que pegavam o seu dinheiro estrangeiro, trocava por moeda local para você poder pagar o seu imposto. Até aí, tudo bem. Até aí é até uma comodidade, é até uma coisa útil ter isso ali na cara do gol. Você chega, não precisa trazer a jurema, você compra a jurema quando você chegar lá. Isso é bom, isso ajuda. Você tem que pagar o seu imposto, tem que haver um câmbio, então ter um cara na cara do gol ali, para você só fazer o seu câmbio e poder pagar o seu imposto, é uma coisa boa, uma coisa útil, uma coisa que facilita a vida dos que vinham adorar. Então, qual é o problema, então, nesse texto? Por que Jesus é tão radical e esse texto chama atenção? Não chama? A gente lembra desse texto porque é um dos momentos, cara, Jesus fez um chicote e saiu mandando todo mundo para fora. O que deu em Jesus? Qual é o problema de Jesus com esse aparato todo? Por que Jesus faz uma coisa tão radical, tão inesperada? É que com o passar dos anos, instalou-se no meio desse aparato de venda de animais e câmbio de moeda estrangeira, instalou-se literalmente uma máfia entre os vendedores e os cambistas. Com o passar dos anos, o negócio foi crescendo e debaixo da bênção do sumo sacerdote, que era o responsável pelo templo, era o cara responsável por tudo aquilo ali, os cambistas começaram a cobrar taxas abusivas para fazer o câmbio. Começaram a se aproveitar da situação, porque o imposto tinha que ser pago em moeda local e o imposto tinha que ser pago. Então não tinha como, eu tinha que fazer um câmbio ali, você teria que fazer um câmbio, então eles se aproveitavam dessa necessidade, dessa lei, para criar ali uma situação de abuso e de cobrança excessiva de dinheiro. Mais uma vez, erga sua mão se você já foi no Beto Carreiro, aqui pertinho. Já foi no Beto Carreiro alguma vez? Então você sabe o que eu estou dizendo quando eu falo sobre cobrança abusiva de algumas coisas, né? Se você já fez como eu, você entra naquele portãozão, você caminha, pega a fila, você está lá do outro lado do parque, daí bate a fome. E aí você vai, passa por aqueles estandes lá e você quer comprar um pastel, e o pastel custa R$356. Quase isso, né? Pastel é caro pra caramba, o hambúrguer, você paga uma grana no hambúrguer, daí o cara pega um negocinho lá que estava no papel alumínio, bota no micro-ondas e esquenta para você. Eu quero hambúrguer, não um negócio que você tirou do papel alumínio e botou no micro-ondas, né? Mas o que acontece? Você está no meio do parque, você veio de longe para estar no parque, você tem um tempo limitado ali, você está lá no meio, você está numa situação onde não tem muito o que fazer. Eu estou com fome, eu estou aqui, estou no meio, não tem outra opção, eu preciso comer, e você acaba, a gente passa raiva, mas a gente paga, né? E acaba comendo ali. É exatamente isso que está acontecendo no templo. Exatamente isso que está acontecendo. A diferença é que o local onde isso acontece não é um parque de diversões, um lugar de entretenimento. O lugar onde isso acontece é no templo de Deus. No lugar separado para o louvor de Deus, para o conhecimento de Deus, para as pessoas conhecerem a Deus, é isso que está acontecendo. Uma corrupção louca, inclusive o sumo sacerdote, a gente sabe pelos historiadores que ele recebia uma quantia de todas essas vendas abusivas e câmbios abusivos, uma porção disso entrava no bolso dele. A gente conhece muito bem essa história no Brasil, né? Isso já existia lá atrás. Se aproveitava da situação, tirava vantagem das pessoas que estavam vindo para adorar a Deus. Corrupção no templo de Deus. Para piorar a situação, olha só o nível desse negócio. Se você, para não comprar aquele boi mais caro lá no templo, você decidisse trazer a jureminha de casa, você trouxe a jurema, caminhou com ela, ela veio o dia, você gastou para alimentá-la no caminho, tal, chegou lá para apresentar ela. Antes de um animal trazido de casa ser apresentado no templo, ele tinha que passar por uma inspeção, porque a lei dizia que você não podia apresentar a Deus um animal com mancha ou com mácula ou com qualquer problema, tinha que ser um animal perfeito.
Então você chegava com a jurema lá que você trouxe de longe, com muito sacrifício para não pagar o preço abusivo, e tinha que passar por uma inspeção antes de você apresentar como sacrifício. Quem que fazia a inspeção? Os sacerdotes corruptos que faziam parte desse negócio. E o que eles faziam? Eles chegavam e falavam: olha, não dá, tem um probleminha aqui, tem outro probleminha ali, essa aqui não pode, você não vai poder apresentar ela, sinto muito, você vai ter que deixar ela aqui e você vai ter que comprar uma desse pessoal aqui que está aprovada, já foram olhadas, já foram aprovadas. E alguns dizem, não sei se é verdade, que eles compravam a tua jurema por um preço mais barato, te vendiam um boi aprovado, botavam a jurema no mesmo curral e depois vendia a jurema como aprovada para o outro cara por um preço maior. Essa é a situação que está acontecendo no templo. Corrupção, assim, organizada. Negócio bem feito, máfia mesmo, das mais organizadas possíveis. Para você que pensa que usar a religião para tirar dinheiro do povo é coisa nova, não é não. Infelizmente existe hoje e já existia há 2000 anos atrás. Pessoas se aproveitando da religião, de uma coisa que pode ser boa para tirar dinheiro do povo. Assim como hoje, na época de Jesus, já existia isso. O que Jesus pensa disso, hein? O que Jesus acha dessa situação? Olha o versículo 15. Ele fez um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Jesus não tem nada com isso. Jesus não quer saber dessa história, ele espanta todo mundo, ele bota todo mundo para fora do templo. E essa história ela se tornou famosa, porque Jesus faz uma coisa radical, né? A gente pensa com Jesus, desse cara sempre gentil, sempre bondoso, mas aqui ele toma uma atitude radical e ele expulsa aquelas pessoas dali. Até hoje essa história é conhecida por esse ato radical de Jesus. Mas muitos conhecem na história o que Jesus fez. A maioria de pessoas, mesmo que você seja novo na igreja, você talvez consiga dizer: eu lembro que tem uma história onde Jesus entra e dá chicotada lá e começa a espantar algumas pessoas. Muitas pessoas sabem o que Jesus fez. Poucas pessoas se lembram o que Jesus diz. Porque o que ele diz é crítico para a gente entender, é uma coisa crucial para a gente entender por que Jesus fez o que ele fez. E para a gente entender o ponto central dessa história, e eu acho desse texto, a gente precisa olhar o que ele falou. No versículo 16, nós temos o relato. Jesus disse, versículo 16, tirem essas coisas daqui. Note que ele está falando de coisas, não de pessoas. Tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Qual era o problema de Jesus então, hein? Baseado na sua ação e nas suas palavras. Eu não acho que o problema era necessariamente que estavam vendendo coisas ali no pátio do templo, ou que tinha um aparato ali. Tem gente que usa esse versículo e fala: pastor, não pode ter, como nós vamos ter agora em julho, a noite de caldos e sopas da PIB, porque é vender coisa dentro da igreja. A gente vende ingresso, a gente normalmente arrecada alguns fundos para investir em algum ministério, ou em missões, alguma coisa assim. Não pode ter nada que venda dentro da igreja, porque Jesus um dia fez um chicote e a gente pensa que o problema era a venda. Não pode fazer um hambúrguer gourmet para sustentar missionários. Eu não acho que era esse o problema de Jesus. Eu acho que o problema de Jesus é que eles tinham transformado um lugar que foi feito para a adoração de Deus em um lugar que agora era usado para o lucro do homem. Parece familiar essa história? Usar um lugar que é feito para a adoração de Deus como lucro do homem? Conhece essa história em algum lugar? Não era que estava sendo vendido alguma coisa ali ou que tinha um aparato, mas que um lugar dedicado a Deus e construído para a adoração de Deus, agora se tornou, o intuito e o propósito do lugar se tornou lucro para o homem. Houve uma inversão de valores, uma reversão daquilo que deveria acontecer, em vez de o lugar favorecer a Deus e o povo de Deus, estava favorecendo alguns poucos corruptos que estavam buscando tirar lucro para si próprio. Jesus diz: parem de fazer da casa do meu pai, essa é a intenção, esse é o propósito, casa de Deus, um mercado, um lugar só de venda e de lucro. Parem de fazer isso.
Eles estavam fazendo tudo ao contrário. Eles estavam, em vez de servirem a Deus, os sacerdotes servirem a Deus e ao povo naquele lugar, eles estavam usando a Deus e usando o povo para seu próprio lucro. Inverteu totalmente, virou de cabeça para baixo. E Jesus se revolta com isso e ele espanta todo mundo dali. Versículo 17 nos mostra o que motivou Jesus a fazer o que ele fez. Olha ali comigo, versículo 17. Seus discípulos lembraram que estava escrito, o zelo. Se você tem uma Bíblia e tem uma caneta, tem esse costume, sublinhe a palavra zelo na sua Bíblia. O zelo pela tua casa me consumirá, diz o versículo 17. Esse versículo, na realidade, ele está puxando lá de Salmo 69, onde havia uma profecia a respeito de Jesus que diria que ele teria esse tipo de atitude, esse tipo de coração. A palavra zelo, ela significa uma afeição ardente e viva por uma pessoa ou um lugar. Uma afeição, mas não é só um carinho, não é só um respeito, uma afeição ardente, uma coisa que arde no coração, uma coisa que é viva, uma afeição ardente e viva, nesse caso, pelo templo de Deus, pelas coisas de Deus. Jesus vem com esse zelo, com essa afeição, e ele faz uma limpa ali no templo. Os próprios líderes religiosos que tocavam o templo nesse dia em que Jesus apareceu, provavelmente os próprios líderes religiosos já não tinham mais zelo. Não tinham uma afeição ardente e viva pelas coisas de Deus, porque já estavam totalmente presos numa corrupção e num lucro próprio que já provava que não tinha mais zelo por aquele lugar, tinha se transformado num mercado. Não mais num lugar de adoração. E Jesus vem e ele traz zelo, onde já não tinha mais zelo. Mas o pessoal da máfia não gostou não, olha o versículo 18. Então os judeus lhe perguntaram, que sinal milagroso, Jesus, o Senhor pode nos mostrar como prova da sua autoridade para fazer isso? Opa, para aí, Jesus. Quem é o Senhor? Estão dizendo assim, quem é você, Jesus, para fazer o que você está fazendo aqui? Afinal, ninguém gosta quando alguém chega e mexe no nosso negócio, não é verdade? O negócio estava tudo arrumadinho, estava redondo, todo mundo já sabia o esquema, a corrupção e a lavagem de dinheiro ali já estava acontecendo, já estava chegando no bolso do sumo sacerdote, todo mundo entendia que do meu lucro uma quantia vai para não sei quem, que vai para não sei quem, que chega onde tem que chegar. Estava tudo funcionando e Jesus chega e desfaz esse negócio todo. Ele chega e fala, Jesus, quem é o Senhor? Que autoridade você tem para fazer isso? Faz um sinal aí, faz um milagre para mostrar que você tem autoridade de fazer isso. Ô Jesus, levanta um morto aí, faz um cego enxergar, faz alguma coisa. O cara que era manco tem que fazer o cara andar para a gente poder te respeitar e você provar que você tem autoridade para fazer o que você está fazendo. Eu quero que você note que Jesus não dá um sinal para eles. Não dá. Era a coisa mais fácil, Jesus. Quantos mortos você quer que eu levante? 1.000, 2.000, 5.000, quanto você quer? Poder não faltava. Mas Jesus não faz um sinal para eles. Ele não dá um sinal para eles. Ele vai falar algumas coisas, nós vamos olhar daqui a pouco o que ele vai falar, mas ele não faz um milagre para tentar comprovar a sua autenticidade. Aliás, Jesus nunca fez um milagre só para o seu próprio benefício. Jesus não era aquele cara inseguro que falava, vai que eles não entendem quem eu sou, afinal, eu sou Jesus, né? Eu preciso provar, então eu vou fazer um negócio aqui para eles me respeitarem. Jesus nunca se preocupou com isso, porque Jesus tinha muita certeza e muita segurança de quem ele era, Filho de Deus, Criador do universo, não precisa provar nada para ninguém. Quando Jesus faz sinais, ele faz sinais nesse fim de semana, lá em Jerusalém, nessa mesma história ele faz sinais. Versículo 23 diz que Jesus fez muitos sinais e muitos se converteram, muitos creram nele por causa de sinais, mas ele não faz sinais aqui na frente dos líderes religiosos, ele faz depois, outro dia. E sempre que Jesus faz sinais na Bíblia, você vai ver que ele faz sinais para o benefício dos outros, não de si próprio. Benefício dos outros. Ou ele está curando alguém, ou ele está fazendo... E se ele faz um sinal para autenticar o seu ministério, não é para ele se sentir melhor, mas é para que pessoas possam crer nele e encontrar salvação. Sempre é para os outros, nunca é para ele. Ele não faz sinal nenhum. Depois ele faz sinais para outros crerem mais para frente no texto. Mas aqui ele não faz isso. Que autoridade, Jesus, você tem para fazer isso? E a resposta de Jesus não é um sinal, mas algo que ele fala. E o que ele fala aqui no texto é perfeito. Porque
Quem conhecia Jesus e já estava começando a crer, os olhos estavam começando a ser abertos, entendeu o que Jesus falou. E quem não conhecia Jesus, não cria em Jesus e estava cego na sua perdidão e religiosidade, ficou boiando. Um detalhe, a grande maioria, ou muitas, grande maioria não, mas muitas das falas de Jesus em toda a Bíblia, é uma fala especificamente para dividir quem entende e quem não entende. Jesus fala uma coisa, metade do povo fala, cara, ele é o Filho de Deus. Outra metade do povo fala, esse cara é louco. Ele fala uma coisa que se você já está entendendo quem é Jesus, você entende o que ele diz. Se você não sabe quem é Jesus, você fica boiando. Isso não é só aqui nesse texto, é em todo o Novo Testamento, nós vemos vários exemplos disso. Olha o que Jesus diz no versículo 19. A resposta que ele dá, não vou fazer sinal, não vou fazer milagre para vocês. Mas ele dá uma resposta para ele. Você quer saber com que autoridade eu faço o que eu faço? Olha lá a resposta, versículo 19. Destruam esse templo e eu levantarei em 3 dias. O que Jesus está dizendo aqui, hein? Sabe o que ele está fazendo? Aqui é o momento em que o chefe secreto revela quem ele é. Sabe aquele momento na história que o cara estava lá trabalhando, ninguém sabia, e aí tem o momento da revelação que o cara mostra que ele não é só um empregado ali na linha de montagem, mas ele é o chefe, ele é o patrão, ele é o dono. Aqui Jesus fala, você quer saber um sinal? Você quer ver um sinal para saber com que autoridade eu faço o que eu estou fazendo? Quer saber? Eu sou o chefe. Eu sou o Deus para o qual esse templo foi construído e o Deus no qual esse templo é conhecido e adorado. Eu sou, inclusive, Jesus diria, eu sou o templo. Nós vamos ver isso, quando ele diz, destrua esse templo, está falando de si próprio. Eu sou o templo. O que era o templo? O templo era no Antigo Testamento o lugar da habitação de Deus, o lugar da presença de Deus. Nós já vimos em João capítulo 1, o capítulo anterior, que Jesus é Deus, é o Verbo encarnado que habitou entre nós. O templo no Antigo Testamento era o lugar da habitação de Deus. Jesus agora é o lugar de habitação de Deus, muito mais do que o templo. E Jesus vinha para trazer uma mudança, onde a habitação de Deus não é mais em templos, mas sim no coração do homem. Jesus está dizendo, eu sou o templo, eu sou o Verbo encarnado que está habitando entre vocês. Eu sou o novo templo, eu sou o patrão, eu sou o chefe secreto. É com essa autoridade que eu faço o que eu faço. Inclusive uma pausa aqui para a gente entender algumas coisas que eu acho maravilhosas a respeito de Jesus. Nesse momento aqui, Jesus é o templo, ele é a habitação principal de Deus na terra, Deus encarnado. Jesus também, a Bíblia nos diz que ele é o sacerdote, ele se torna o sacerdote. O sacerdote era aquele mediador entre Deus e o homem. Você vinha com seu sacrifício, o sacerdote olhava, ele sacrificava e ele meio que fazia o meio de campo entre o povo e Deus. Jesus se torna o sacerdote, inclusive a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Hoje nós não precisamos mais de sacerdotes nem de pastores para mediar o seu relacionamento com Deus. Você pode ter acesso direto a Deus através de Jesus Cristo, o mediador. Ele é o templo, ele é o sacerdote. Aliás, é por isso que a gente insiste, por isso que o cristianismo insiste que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por Ele, porque existe um só mediador, Jesus Cristo. Ou você vai através dele ou você não vai. Por isso que o cristianismo insiste nisso. Jesus é o templo, Jesus é o sacerdote. E depois, logo, alguns anos depois, Jesus se torna o sacrifício. O templo era o espaço, o sacerdote era o mediador e precisava haver um sacrifício. Jesus logo se torna o sacrifício. João diz em João capítulo 1, eis o Cordeiro de Deus, lembra? Bois, ovelhas e pombas. Eis o Cordeiro de Deus que o quê? Tira o pecado do mundo. Ele é o templo, ele é o sacerdote e ele é o Cordeiro de Deus que uma vez por todos é sacrificado, o sangue é vertido para o pecado, uma vez por todos acabou isso, porque Jesus pagou o preço. Ele é o templo, ele é o sacerdote e ele é também o sacrifício. Glória a Deus por isso. Para quem entendeu quem era Jesus, ou estava entendendo, Jesus estava se revelando aqui, Jesus estava revelando quem Ele era, estava revelando Deus aqui.
Mas, como esperado, os líderes religiosos que ouviram Jesus ficaram boiando. Eles achavam que Jesus estava falando do templo, do prédio lá, que eles estavam lá em Jerusalém. Olha o versículo 20. Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado, o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Versículo 21. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Inclusive, nem os discípulos que seguiam Jesus já naquela época, mas ainda estavam aprendendo com ele, nem eles entenderam o que Jesus disse aqui. Porque o versículo 22, se você olhar comigo, diz assim: depois que ele ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram do que ele tinha dito aqui. Quantos dias demorou para Jesus ressuscitar? 3. Depois de 3 dias, eles lembraram: 3 dias, se você destruir esse templo, em 3 dias eu levo. O templo era o corpo dele, e ele realmente levantou o templo depois de 3 dias, e diz o versículo 22, que eles então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Aqui a gente aprende algumas coisas nesse texto. Primeira coisa que a gente aprende, que eu acho que é uma das lições do texto: Jesus é maior do que o templo. O templo era maravilhoso, o templo era um lugar central. Jesus vem para mostrar: cara, eu sou maior do que o templo. Eu estou fazendo uma limpa no templo porque eu sou o templo. Destrua esse templo. Eu sou a habitação de Deus entre vocês. Jesus é maior do que o templo. Mas Jesus também aqui, ele começa a introduzir uma coisa que se torna mais comum e mais conhecida, mais difundida no Novo Testamento, de que o templo não seria mais o lugar da adoração, mas que Deus começaria a habitar no coração do homem. Lembra da mulher samaritana? Jesus vai lá e ela começa a fazer uma pergunta teológica para Jesus, para desviar o assunto, porque Jesus sabia que ela era adúltera. Então ela vai dar uma desviada no assunto e ela diz: Jesus, a gente diz que tem que adorar nesse monte, outros dizem que tem que adorar em Jerusalém. Onde que é o lugar certo para adorar? E Jesus responde para ela: está chegando a hora em que não vão mais adorar num lugar ou em outro lugar. Está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. Vai ser aqui o lugar da habitação de Deus, o lugar da adoração de Deus vai ser aqui, não lá num prédio mais. Jesus está começando a introduzir algo novo aqui. Esse texto tem muita coisa que a gente podia aplicar, a gente podia ficar aqui várias semanas falando sobre isso, mas eu quero aplicar ele para a nossa vida fazendo um link com o que nós ouvimos do Spiller semana passada. Ele falou sobre Jesus transformando a água em vinho. Jesus usa os antigos potes que eram usados para lavagem cerimonial, né? A água era colocada, eles lavavam as mãos para serem limpos e serem cerimonialmente limpos para poder participar ali de uma refeição. E Jesus, ele pega aquela água suja e aquela coisa tradicional, religiosa, cerimonialista, né? E ele pega aquilo, ele transforma aquilo em vinho, que depois simbolizaria o seu sangue. Eu acho que Jesus está dizendo uma coisa: não é mais o rito de purificação que te purifica, é o sangue de Jesus que te lava. A água nunca lavou, a água foi só um exemplo, foi só para a gente lembrar que a gente é indigno, mas veio agora algo melhor do que a água, o sangue de Jesus que verdadeiramente nos purifica, que simboliza a purificação interna, não só externa do nosso corpo. Jesus mostra aqui o que nos limpa dos nossos pecados é o sangue de Jesus. E esse texto, eu acho que ele continua um tema que é similar. A história é diferente, mas eu acho que o tema é verdadeiro. Jesus, ele chega e ele confronta uma velha religiosidade. Vai no templo, faz certa coisa, uma corrupção que estava ali e uma distorção daquilo que Jesus queria. Ele confronta a velha religiosidade, ele traz algo novo. Ele mostra que o lugar da presença de Deus não é mais um templo, mas o lugar da presença de Deus é aqui no coração. Ele diz: destrua esse templo e eu levantarei. Paulo depois diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, ele diz: acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Onde é que o Espírito Santo habita? Aqui na PIB, nesse prédio, na Benjamin Constant 385? Não, ele habita aqui no nosso coração, ele habita em vocês e foi dado por Deus para vocês. Paulo diz: vocês não sabem que vocês não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Entregue este templo para Deus, porque é aqui que Ele habita, é aqui que Ele quer ser adorado. E Jesus está começando a introduzir essa ideia aqui. O lugar de encontro com Deus não é mais um templo em Jerusalém, mas é no nosso coração. E assim como aconteceu
Lá no templo em Jerusalém, o templo do meu coração, não sei o seu, às vezes ele pode se corromper. Assim como aconteceu lá naquele lugar, que era o lugar da adoração de Deus, agora que aqui é o lugar da adoração de Deus, às vezes o meu templo, às vezes também se corrompe com algumas coisas, como aconteceu na época de Jesus. Assim como os líderes religiosos lá da época de Jesus, nós corremos um risco do nosso templo sofrer uma inversão de valores, assim como houve lá em Jerusalém. Da gente não usar mais o que a gente tem para adorar a Deus, mas a gente passa a usar a Deus para conseguir o que a gente quer. E existem até pregadores que ensinam que é isso mesmo que você faz. Você usa a Deus para conseguir o que você quer. Você não é mais servo de Deus. Deus te serve se você fizer as coisas certas e falar as coisas certas e for no lugar certo. A gente inverte os valores, como houve uma inversão de valores lá em Jerusalém. Ou na oração, como o Spiller falou semana passada, ele nos desafiou no nosso tempo de oração a pedir sim, mas parar para ouvir. Às vezes na nossa oração a gente vem para Jesus, pede e sai correndo enfrentar o dia. E a gente esquece que a oração é um diálogo, e talvez mais importante do que você pedir, porque a Bíblia diz que Deus já sabe o que você precisa, antes de você falar, Ele já sabe. Ele é um Pai de amor, Ele cuida de você, Ele se importa contigo. Talvez mais importante do que você pedir é você e eu ouvirmos. E a gente pega a oração onde Deus diz, cara, separa um tempo para eu falar contigo. E a gente inverte isso numa coisa para a gente falar com Deus e dar a nossa lista de pedidos, e Deus está dizendo, eu queria falar contigo também. E talvez a gente perde o que tem de mais valioso, porque ter resposta à oração é bênção. E Deus quer que você peça, Deus quer saber. Não é nada de errado nisso. Mas a maior bênção não é nem ter uma resposta à oração, é ouvir a voz de Deus. Isso é melhor, isso é mais valioso do que qualquer resposta de oração. É você, no meio da sua angústia, às vezes Deus nem vai responder a tua oração do jeito que você quer, mas você vai ouvir Deus falar alguma coisa que vai botar paz no teu coração como você nunca teve. Isso é mais valioso. E às vezes a gente inverte, a gente corrompe a oração numa coisa onde Deus me serve, em vez de eu parar para ouvir de Deus e servir a Deus. Nesse templo que pertence a Deus, no nosso coração, às vezes tem mais do homem, tem mais do André do que tem de Deus, tem mais de mim do que tem de Deus, tem mais dos meus sistemas do que tem de Deus, e devagarzinho as coisas nesse templo aqui vão se corrompendo. A corrupção humana entra no nosso coração e logo o que se tem no templo não é mais Deus, não é mais aquilo que tinha no começo, já não serve mais o propósito que tinha no começo, agora tem muito de mim, tem muita corrupção, tem muita baderna, muito barulho, muita coisa, mas pouco de Deus. Com certeza a corrupção que Jesus confrontou nos dias em Jerusalém, que nós lemos hoje, com certeza essa corrupção não se instalou do dia para a noite. Não chegaram do dia para a noite e começaram a cobrar taxas abusivas e não se organizaram. Foi uma coisa devagar. Quando Jesus chega, e já tinha acontecido há tanto tempo, já estava tão distante, que está longe do que era para ser. Já estava acontecendo há tanto tempo, devagarzinho, sorrateiramente estava acontecendo, que quando Jesus chega, cara, estava distante daquilo que originalmente era o propósito do chefe secreto que apareceu. E no nosso coração às vezes é assim, não é verdade? É no meu, não sei no seu. Não é da noite para o dia que as coisas corrompem o meu coração. É devagarzinho, entra uma coisinha, uma coisa que até parece ser útil no momento, pode até ser proveitosa, útil, vai entrando, vai corrompendo, acontece devagar e muitas vezes sem a gente dar conta da gravidade da situação. A gente vai se entregando e a gente pensa que está tudo tranquilo e às vezes não está. E às vezes Deus confronta no meu coração algumas corrupções que eu nem sabia que estavam no meu coração. Às vezes em oração, em busca de Deus, às vezes eu orando por uma outra coisa, eu achando que o problema é X, eu vou orando com Deus que o problema é... Quando eu paro para ouvir, Deus fala, André, o problema não é X não. O problema é Y, está aqui dentro, Se você resolver isso aqui, se resolve um monte de coisa ao teu redor.
E às vezes Jesus entra no meu coração e Ele me confronta com uma coisa que eu nem sabia, entrou devagarzinho, não foi uma coisa da noite para o dia, foi uma decisãozinha, depois da outra, e se instalou uma coisa tão grande que quando eu enxergo a gravidade, eu falo, cara, da onde que veio isso? Meu Deus, está longe do que era antes, está longe da intenção, foi muito além do que eu imaginava, e eu confesso que às vezes é assustador o que eu vejo aqui no meu templo. Assustador. Às vezes. E de vez em quando Jesus tem que entrar nesse templo aqui, Ele tem que virar algumas mesas aqui dentro de mim. De vez em quando Ele tem que fazer isso. Virar algumas mesas. Fazer algumas coisas dentro do meu coração. Nunca é confortável. Nunca é confortável quando Jesus tem que fazer isso. Mas ao mesmo tempo, quando Jesus faz, cara, quando Jesus limpa, é outra história. É outra realidade, é outro templo, é outra vivência, é outra adoração. Nunca é confortável, sempre me choca, sempre me chama a atenção, sempre sou confrontado com uma coisa muito pior do que eu sabia que estava ali. Mas quando Jesus limpa, cara, é outra vida. É outra realidade, é outro coração. O centro da minha vida volta a ser Deus. O templo de Deus volta a estar cheio da presença dEle. Eu percebo que aquilo que se instalou no meu coração, que prometia lucro, como os vendedores prometiam lucro, eu percebo que aquele lucro, cara, não é lucro nenhum, é perda. Eu não estou ganhando com isso, eu estou perdendo com isso, e eu percebo que não é nada comparado à maravilhosa presença de Deus no meu meio, quando Ele limpa tudo aquilo que estava ali, que estava prometendo lucros e ganhos e estava se instalando. Cara, não vale a pena comparado com um lugar limpo e cheio da presença de Deus. Alguns de vocês entendem o que eu estou dizendo, não entendem? Aí a gente entende porque que Paulo diz em Filipenses 3, ele diz o seguinte: para mim o que era lucro, eu passei a considerar perda, por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, o nosso Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. Tinha coisas na minha vida que pareciam ser lucro, pareciam inocentes e traziam algum benefício temporário, aqui, humano, presente. Mas Paulo diz, quando eu conheci Jesus, eu entendi que qualquer coisa que me prometia lucro, não era lucro, era perda, comparado à suprema grandeza de conhecer Jesus. Não tem nada mais lucrativo do que conhecer Jesus. E aí Paulo diz, eu só posso dizer porque está no texto, que o pastor não pode falar essas coisas. Diz assim, eu considero como esterco tudo isso, para ganhar Jesus. Está na Bíblia. Comparado com Jesus, todas essas coisas que prometem lucro, que dizem que vão me beneficiar, que vai ser legal, que eu vou sair ganhando, eu entendo que eu saio perdendo, comparado com a grandeza de conhecer Jesus. Duas perguntas para a gente antes da gente encerrar. O que você está perdendo hoje de Jesus no seu templo por causa de lucros que te foram prometidos? O que eu estou perdendo da presença de Deus nesse templo aqui, porque alguma coisa, alguma pessoa, alguma prática, algum pecado, alguma mentira me prometeu que se eu desse um cantinho ia ter lucro, e esse lucro foi se instalando e eu fui trocando a presença de Deus por lucros monetários, aquilo foi se organizando, foi se instalando, foi se tornando uma corrupção no meu coração. E agora aquilo que parecia lucro, eu estou vendo que, cara, corrompeu tudo. O que você está perdendo de Deus para ganhar alguns lucros aí fora, hein? São coisas que, na verdade, talvez não sejam lucro, talvez sejam, como Paulo falou, esterco, comparado à suprema grandeza de conhecer Jesus Cristo, nosso Senhor. O que você está perdendo? Qual é o espaço do teu coração que está sendo tomado por coisas que te prometem lucro, te prometem benefícios, mas, cara, comparado com Deus, não é lucro nenhum, não é benefício nenhum, é perda de tempo, de energia, de dinheiro, de tudo. E segunda pergunta, como seria se você hoje abrisse mão dessas coisas
que te prometem lucro? Como seria se você permitisse Jesus a entrar no seu templo e fazer uma limpa e virar as mesas no seu coração, como às vezes Ele tem que virar no meu coração? Como seria diferente a tua vida, o teu casamento, a tua semana, os teus problemas, como seriam diferentes se Jesus viesse e botasse tudo para fora e instalasse ali de novo aquilo que Deus intencionou para o seu templo, para o seu coração? Como seria diferente a sua perspectiva de vida? Aquilo que você busca, as suas metas, suas prioridades, sua semana, seu casamento, sua família, seu trabalho, seu emprego, seus relacionamentos, como seriam diferentes se o teu templo estivesse 100% limpo por Jesus Cristo hoje? Eu não sei você, de vez em quando eu preciso que Deus entre, Jesus entre no meu coração e faça uma limpa. Entenda algo a respeito de Jesus. Quando Ele faz um chicote, Ele entra e espanta todo mundo de lá e vira todas as mesas, Ele não está fazendo isso como castigo por um erro. Ele está fazendo isso como libertação de um erro. Vocês estão entendendo a diferença? Não é que Jesus está bravo, Ele chega lá e note que Ele não dá chicotada em ninguém. Ele usa um chicote para chamar a atenção e para botar a gente para fora. Ele não faz isso como um castigo. Eu não gosto de você, estou infeliz contigo, não te amo mais. Você não é isso. Ele está libertando aquele povo para algo melhor. Da mesma forma, quando Jesus entra no meu coração, no teu coração, e Ele faz uma limpa, não é castigo, é libertação. É libertação daquilo que rouba espaço de Deus para você poder ter relacionamento com Deus, que é infinitamente melhor. O que tem te prometido lucros, mas está te roubando espaço, hein? Será que você estaria disposto hoje a abrir mão disso, para Jesus dar uma limpa, para a gente sair daqui diferente de como nós entramos? Feche seus olhos comigo, vamos orar sobre isso, vamos deixar Deus falar o nosso coração sobre isso. Com seus olhos fechados, eu gostaria que você desse espaço para Jesus. Vamos deixar o chefe vir dar uma olhada no chão da fábrica para ver como é que está o nosso coração. Vamos deixar o dono vir e sondar o nosso coração. A Bíblia diz que Deus, Ele sonda o nosso coração pelo Espírito Santo. Ele avalia, Ele olha, Ele faz uma leitura do nosso coração e Ele pode estar revelando para você algumas áreas nessa noite onde Ele quer acesso, onde Ele quer talvez botar para fora do teu coração, do teu templo, algumas coisas que estão ocupando espaço que é de Deus, coisas que estão distraindo. Talvez tem muito barulho, muita coisa, muita gente, muito aparato e pouco de Deus. Jesus quer te libertar hoje, meu irmão, minha irmã. Não é castigo, é libertação. É porque às vezes a gente pensa que aquilo que era um caminho para uma coisa boa, na realidade esse caminho muitas vezes se torna uma cadeia para a gente. E a gente pensa que aquilo que ia ser inofensivo, ia dar algum lucro, não ia resultar em nada, e a gente acaba vendo uma corrupção organizada no nosso coração. Às vezes sem a gente nem saber, sem a gente nem perceber, é devagar, é homeopático, é devagarzinho. E talvez você, como eu, às vezes se assuste com as coisas que a gente vê no nosso coração. Se você hoje tem algo no seu coração que Jesus está te mostrando, talvez está te mostrando agora, ou já estava te mostrando durante a mensagem, já estava sentindo o Espírito Santo sondando teu coração e falando contigo, tem algumas coisas ali que estão te dando lucro, que não é lucro, estão te prometendo benefício, mas não está trazendo benefício, está trazendo perda, comparada à suprema grandeza de conhecer Jesus, comparado com Cristo, não é lucro nenhum. Se você está nessa situação, hoje eu quero orar contigo. Como é que está o seu templo hoje, hein? O lugar da habitação de Deus. Tem corrupção no seu templo? Tem coisas tomando espaço? Você topa de deixar Jesus entrar hoje, fazer uma limpa? Não é confortável, mas quando Ele limpa é outra história.
é outra caminhada, é outra oração, é outra leitura da Bíblia, é outra reação às coisas que acontecem nas nossas vidas. Se você tem algo que precisa ser colocado para fora e você quer deixar Jesus entrar hoje, você quer entregar isso para Jesus, você quer abrir mão desse lucro que na realidade hoje você entende que é perda, para poder conhecer Jesus e pertencer mais inteiramente a Ele, eu quero orar contigo, eu quero pedir que você fique em pé para a gente poder orar, simbolizando, eu entendi o recado e é comigo e eu quero fazer isso. Para alguns talvez seja uma coisa muito grande, para outros seja um ajuste, um detalhe, uma coisa pequena, está tudo legal, mas tem uma coisinha que se infiltrou e você quer fazer esse ajuste hoje. Eu quero orar contigo, eu já estou em pé. E se você quiser ficar em pé também, eu gostaria de orar contigo. E você pode trazer pequenas coisas, pequenos ajustes, talvez é uma coisa só, uma área, que o Espírito Santo está tocando teu coração. Talvez seja um monte de coisa. Talvez você diga, cara, eu estou com corrupção organizada, infiltrada no meu coração e nem eu sei a extensão disso. Se você está abrindo espaço para Jesus fazer uma limpa hoje, fique em pé, nós vamos orar. Se você quer entregar essas coisas para Jesus, eu quero orar contigo e mais do que eu orar contigo, Jesus quer vir, quer invadir esse espaço, quer limpar isso, quer te libertar daquilo que te rouba de uma coisa muito melhor, muito mais suprema, muito mais especial do que o lucro que o pecado nos oferece. Talvez para alguns de vocês seja isso, é um pecado que traz um monte de lucro agora. O lucro é quase instantâneo, é uma coisa material e é verdadeira, é aqui agora. Eu tenho alguns lucros por permitir essa venda e essa troca e esse câmbio dentro do meu coração. Eu tiro alguns lucros monetários, terrenos, aqui agora. Se você quer abrir mão do aqui e do agora, do lucro aqui e agora, para ter um lucro muito maior em Cristo Jesus, pertencendo a Ele, eu quero orar contigo hoje. Quero orar contigo hoje. Se você não ficou em pé ainda e você precisa fazer isso, faça isso enquanto eu oro. Nós vamos entregar para Jesus essas áreas das nossas vidas. Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus de amor e porque o Senhor sonda os nossos corações, o Senhor quer o melhor para nós e o Senhor nos confronta às vezes com a Tua palavra para que sejamos libertos daquilo que nos prende. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos permite entender na Tua palavra o que é melhor. O Senhor nos permite, ó Deus, ser confrontados com coisas no nosso coração para que nós possamos alcançar aquilo que é supremo, aquilo que é mais valioso, mais lucrativo para as nossas vidas do que essas corrupções que se instalam no nosso coração. Então, Jesus, nós entregamos para o Senhor as nossas vidas e os nossos corações e essas áreas que precisam ser ajustadas hoje. E você que ficou em pé aí onde você está, fala com Deus agora. Eu vou continuar orando, você fala com Deus. Fala, Jesus, eu te entrego essa área da minha vida. Fala o que é, fala, Jesus, eu te entrego os meus relacionamentos, eu entrego essa área de pecado na minha vida, eu entrego as minhas distrações, a reversão das minhas prioridades. Eu te entrego que eu estava vivendo mais para mim, querendo que o Senhor me abençoe, e eu não estava me preocupando em viver para o Senhor. Fala com Jesus, tem um momento aí, você com Deus, falando com Ele, entregando para Ele essas áreas da sua vida. E Jesus, nós oramos hoje que o Senhor entre nos nossos corações, no nosso templo e faça uma limpa, Jesus. Vira as mesas, Jesus, no meu coração. Bota para fora do meu coração, Jesus, e do coração dos meus irmãos, aquilo que não pertence, aquilo que não cabe, aquilo que não soma, aquilo que não contribui, aquilo que promete lucros, mas traz perda. Jesus, nós não queremos mais. Nós não queremos mais. Nada que nos roube do Senhor e nada que venha competir com a presença do Senhor nos nossos corações. Então, Deus, perdoa-nos nessa noite. Perdoa-nos por ter permitido, às vezes sabendo, às vezes sem nem perceber, ter permitido uma corrupção e uma distorção nesse templo que o Senhor nos deu, nesse lugar da habitação que o Senhor nos deu. Que privilégio, Deus, sermos o local da sua habitação. Restaura em nós, Deus, o nosso templo hoje.
Restaura, Deus, a Tua presença nos nossos corações nessa noite. Restaura a alegria de servir a Jesus. Restaura, ó Deus, a nossa visão daquilo que realmente é precioso, para que nós possamos dizer não quando a corrupção se apresentar de novo, quando alguém chegar para a gente com lucro de novo, prometendo coisas de novo, que a gente possa dizer não, porque hoje eu entendo pela palavra de Deus que existe algo supremamente melhor, que é conhecer a Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual eu considero perda tudo isso que eu antes achava lucro, porque a palavra de Deus acendeu uma luz no meu coração e hoje eu enxergo claramente o que é valioso e o que não é. Dá-nos, ó Deus, não somente a coragem de ficarmos em pé hoje, aqui, simbolizando esse ato, mas a coragem amanhã, quando as coisas se apresentarem de novo, oferecendo para nós lucro, a coragem de dizer não em nome de Jesus. Não em nome de Jesus, porque eu conheço algo melhor, eu tenho algo agora que você não pode oferecer. Não em nome de Jesus, porque esse espaço, esse templo foi limpo por Jesus, para o propósito de Deus. Aqui é lugar de adoração de Deus, é lugar de presença de Deus, e não mais lugar de corrupção, não mais lugar de distração, não mais lugar de bagunça, mas é lugar de Deus. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A Tua palavra, ela traz luz, ela nos mostra o caminho que nós estamos indo, às vezes errado, e sinaliza para nós um novo caminho para caminharmos. Então, ajuda-nos, ó Deus, a termos olhos para enxergar essa luz. E ajuda-nos a caminhar num novo caminho por causa da Tua palavra nessa noite, por causa da presença do Teu Espírito aqui, por causa do que o Senhor está fazendo nos nossos corações, que saiamos daqui diferentes para a glória de Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.